Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pocotaku. Eu sou o Ares. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. E hoje nós estamos aqui para falar do episódio 3 de Solo Leveling, que está acontecendo finalmente o despertar da nossa criança Son Jin-Yoon, que está se tornando cada vez mais forte. E é sobre esse episódio que a gente vai falar, porque tem muito desenvolvimento da parte do Son Jin-Yoon agora. Porque depois que todos ficaram presos na sala das estátuas, o Son Jin-Yoon usa toda a sua experiência como um caçador fracassado para que eles possam sobreviver ali. Mas no final, ele acaba sendo traído pelos outros membros do grupo, e para que a Jo-Hei sobrevivesse, o Jin-Yoon ele decide ficar ali como sacrifício. E ele acaba sendo amassado pelas estátuas. E antes dele ir de Vasco, aparece uma tela bem na sua frente, falando que ele cumpriu a missão Coragem dos Fracos, e pergunta se ele deseja se tornar um jogador. Se não, ele vai morrer em 2 segundos. Ele fala, claro que sim, né? Porque não tem como. E logo em seguida ele acorda no hospital, com o seu braço e a sua perna de volta no seu devido lugar. Enquanto ele fica ali pensando no que foi que aconteceu, o Jinshu, que é o administrador das equipes de vigilância da Associação de Caçadores, estava ali para conversar com o Jin-Yoon, e graças a isso ele acaba descobrindo que ficou inconsciente por 3 dias e que o Song Shin-Yun e a Jo-Hei talvez não consigam mais ser caçadores devido a todo o trauma que eles sofreram dentro daquela dungeon. Então, o Jinshu ele explica que a guilda do Tigre Branco conseguiu chegar lá pouco tempo depois que o primeiro sobrevivente saiu, mas tudo que eles encontraram foi o próprio Jin-Yoon ali desacordado no chão, sem nada daquela sala cheia de estátuas. Mas, como todos falaram a mesma coisa, eles sabem que tudo ali realmente existiu, não era uma invenção, realmente foi real. Mas o verdadeiro motivo para eles estarem ali é saber se o Jin-Yoon teve um segundo despertar. E o Jin-Yoon ele acaba ficando todo esperançoso com isso, fica alegre pra caramba até ele fazer o teste. Que quando ele faz o teste, ele descobre que ele ainda tá muito fraco. Ele ainda tem 10 de poder. O Jin-Yoon acaba ficando desmotivado com isso novamente. A motivação dele foi quebrada de novo. Mas o que ele quer saber realmente é por que eles não perguntaram sobre aquela tela que tá flutuando em cima dele. E logo ele percebe que talvez só ele que possa ver essa tela. E ele lembra que a primeira vez que ele viu aquela tela foi quando ele estava prestes a ser esmagado pelas estátuas. Ele tenta interagir com aquela tela, mas não tem sucesso. E em meio disso, a sua irmã entra no quarto preocupada com ele, porque, mais uma vez, ele quase foi de Vasco, e ela dá um sermão muito grande nele. Mas o Jin-Yoon, ele leva tudo na brincadeira e pergunta pra ela como é que funciona aquelas telas de jogos, porque a sua irmã gosta muito desse tipo de jogo. E ela explica como mexer ali pra ele, explica tudo direitinho. Depois que sua irmã sai do quarto, o Jin-Yoon ele começa a olhar aquela tela e lá aparece as suas tarefas diárias, que são coisas tipo flexão, abdominal e até uma corrida de 10 km. Mas ele acredita que tudo aquilo seja uma brincadeira, afinal de contas ele está hospitalizado, então não tem condição dele fazer aquilo, mesmo ali aparecendo uma mensagem que se ele não cumprir, ele será punido. Mas ele deixa ali do jeito que tá, fica muito relaxado, deitado, curtindo o seu momento e esquece. Enquanto o tempo vai passando, o Jinshu ele avisa o presidente da Associação de Caçadores que o Jin-Yoon não teve um segundo despertar, e isso só acaba deixando eles com mais pergunta do que resposta. Afinal, como que aquela dungeon foi fechada? O que foi que aconteceu lá dentro? Ainda é um mistério para eles, eles não conseguem uma resposta para isso. Mas, do outro lado, a guilda Hunter determina a Shan-Hei, que é aquela caçadora de Rank S, como instrutora de uma Raiden para novatos. Só isso, muito rapidinho ali, isso acontece, tranquilo, só pra gente ver a beleza daquela mulher, só pode ser isso. E também é mostrado muito rápido um portal sendo aberto no meio da rua, atrapalhando totalmente o trânsito, e voltando para o Jin-Yoon, que estava dormindo de boa, agora ele sofrerá as consequências por isso. Ele acaba sendo mandado para um deserto, onde tem uma centopeia gigante, e ele tem o objetivo de sobreviver aquilo por 4 horas, porque aquela centopeia não vai parar um instante de atacar. E tudo que ele pode fazer é correr. Durante essas 4 horas, ele tem que ficar correndo para poder sobreviver. E é o que ele faz, até o tempo acabar. Quando o tempo termina, ele volta para o quarto do seu hospital. No outro dia,
com as coisas muito mais calma, o Jin-Yoon ele decide não arriscar mais e ele sai para fazer as suas missões diárias, porque ele não quer que aquilo se repita novamente. Já a Joo-hei, ela é chamada para ir até aquele portal que foi aberto noite passada, porque eles precisam da ajuda dela lá. Mas ela não consegue ir, ela ainda tá muito traumatizada com tudo que aconteceu. Dá até pra entender o ponto dela. E o cara que tava falando com ela, ele entende isso e avisa também que o Jin-Yoon já havia acordado. E ela fica feliz e vai até lá visitar ele no hospital. Quando ela chega lá, o Jin-Yoon tá upando, fazendo as suas tarefas diárias. E após concluir todas as suas tarefas diárias, ele recebe as recompensas. E essas recompensas são recuperação de status, onde ele recupera toda a sua força, e também 3 pontos de habilidade, que ele pode colocar em qualquer status que ele desejar. E ele acaba colocando em força. Mas aquilo ali é tão estranho que ele acaba se distraindo naquele mundinho dele, que ele chama a atenção de todos os outros pacientes que estavam no hospital. E aquilo acaba sendo muito estranho ali, porque todo mundo tá vendo ele falando sozinho, mexendo em uma tela que só ele consegue ver. Esquizofrenia pura. Como sua última recompensa, ele recebe uma chave de uma dungeon instantânea. E ele percebe que aquilo dali foi feito para ele ficar cada vez mais forte. E depois disso, ele vai visitar sua mãe. Quando ele vai visitar sua mãe, que está adormecida pela doença do sono eterno, que é uma doença que começou assim que apareceu os primeiros portais. Essa doença surgiu por causa dos portais. E bom, essa doença não tem cura. Tudo que eles podem fazer é dar suporte médico para que ela possa continuar vivendo. Tudo que ela faz da vida é ficar ali deitada dormindo. E vendo a sua mãe daquele jeito, o Jin-Yoon ele começa a se lembrar de todo o esforço que ele fez para conseguir o dinheiro para o tratamento dela e também para o estudo da sua irmãzinha. Mais um dia se passa e depois dele colocar todos os pontos que ele conseguiu no atributo de força, ele decide ir até aquela dungeon. E o plano era, se alguma coisa der errado, ele sai de lá correndo o mais rápido possível. Mas, ao entrar na dungeon, acaba mudando tudo, porque ele entra em outra dimensão. Ele não vai conseguir sair de lá até completar aquela dungeon. E assim, logo que ele entra, ele é atacado por 3 goblins. 3 simples goblins. Que ele tem muita dificuldade de lutar contra eles. Ele passa um sufoco tremendo sendo atacado toda hora, sem quase não conseguindo desviar. A verdade é essa, ele passou muito sufoco. Mas a partir do momento que ele derrota o primeiro, os outros 2 são derrubados logo em seguida, porque ele vai upando, dá pra perceber que ele tá ali melhorando cada vez mais e mais. E ele também percebe que ficou muito mais forte. Mas logo em seguida ele é atacado por um lobo que destrói a sua adaga e faz com que o Jin-Yoon fique com medo. E o Jin-Yoon percebe que se ele se ferir ali, já era. Então ele tem que se preservar o mais possível, porque qualquer coisinha ali acabou pra ele. E o episódio termina com aquele lobo pulando pra cima do Jin-Yoon e o Jin-Yoon sem uma reação qualquer. Ele tá congelado ali, parado, sem conseguir reagir. Com medo, é claro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se gostou, deixe seu like. Se você ainda não deixou, comentem o que você achou sobre esse episódio. E assista os nossos outros vídeos quando tá passando aqui na tela nesse exato momento. Tem vídeo novo toda semana a partir de agora. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.